Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Keila Batista, professora de História, e vamos aí discutir mais um assunto da nossa disciplina, tá? Como eu sempre venho dizendo, nós estamos aí no nosso período de retomada, né, de assuntos que vocês viram no ano passado. E hoje nós vamos discutir a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá? Esses dois movimentos aí no Brasil, Brasil colônia, né? E são movimentos que vão ter aí influências do iluminismo, né? Que a gente viu, do iluminismo e também aí da independência, da Revolução Americana, né? Essas ideias, elas vão chegar então à colônia e isso vai fazer com que no período colonial nós temos então aí a presença desses movimentos, tá? E a gente vai ver também o que aconteceu com eles, ok? Então vamos lá para a Conjuração Mineira, né? A Conjuração Mineira, né? Inconfidência Mineira também como é conhecida, tá, pessoal? O termo Inconfidência vem justamente por conta dessa questão, né? Que as autoridades elas vão nomear esse movimento de confidência, que é uma coisa atrelada a um processo onde não houve fidelidade, onde houve traição, né? Então vão dizer, foi a Inconfidência, eles não foram fiéis a Portugal, né, a colônia, tá? Mas a Conjuração Mineira também vem aí para dar nome a esse movimento, ok, pessoal? Então a gente tem o contexto aí de Portugal, né? A gente tem em 1777 a morte de Dom José I e a nova rainha Dom Maria, ela vai assumir, né? Ela se torna famosa pela sua loucura. Então a gente vai ter a proibição do fabrico de manufaturas, né? Que então o Pombal havia liberado. A gente vai ter aí a cobrança rigorosa das dívidas, ameaçando aí com uma derrama, né? Então a gente vai ter Portugal nesse processo de querer que, principalmente aí falando de Minas Gerais, as pessoas paguem as suas dívidas, né? E ameaçando essa derrama que seria um processo muito violento, de invadir casas, né? Tudo mais. E esse processo, então, ele faz com que surja, então, essa conjuração mineira, tá? Esse movimento de reação a esses impostos pesados, né? A questão do ouro, a gente já tem, então, o ouro se esgotando, e mesmo assim Portugal queria, né, ainda os rendimentos que ele obtinha aí com o ouro, tá, pessoal? E aí, muito importante é que os rebeldes, então, né, da geração mineira, a gente vai ter a grande influência do iluminismo, né, como a gente discutiu. E essas ideias, elas vão chegar na colônia através, então, dos filhos da elite que vão estudar em Portugal, né? E aí eles têm contato aí com os iluministas da França, né? Esses iluministas, como a gente viu, que vão pregar várias questões do individualismo, né? E aí, claro que essas ideias também elas vão chegar na nossa colônia, tá, pessoal? E também, né, como eu disse, a independência dos Estados Unidos, que vai se concretizar em 1783. E após esse conflito, né, a Inglaterra é derrotada, a gente tem a declaração dos Estados Unidos, né? E os rebeldes, então, eles seguiram essa lógica, que era possível enfrentar, fazer esse enfrentamento à metrópole e também derrotar, né, então, essa metrópole portuguesa, tá, pessoal? E aí, a gente tem ali uma pirâmide social, né, da população aí de Minas Gerais, dos conjurados, né, como diz, né, que a gente tem uma elite mineradora lá em cima, né, a classe média, a maior parte, então, de pessoas escravizadas, né, e aí os conjurados, né, que faziam parte desse movimento, eles se sentiram, né, ameaçados por conta, então, dessa cobrança bem rigorosa dessas dívidas, tá? Só que a gente tem uma questão muito importante sobre esse movimento, que a Conjuração Mineira é considerada uma revolta aí das elites, tá, pessoal? Sem participação do povo, sem essa participação popular. E o que eles queriam, né? A independência e o fim da colonização, a proclamação do regime republicano, a liberdade do comércio com outras metrópoles, né? A liberdade de produzir manufaturas também, porque tudo tinha que exportar, e também o perdão das dívidas, né? E o que eles não queriam, apesar de a maior parte da população ser escrava, a escravidão aí não era cogitada, tá? Não queriam, então, o fim da escravidão, né? A pretensão era começar a revolta no dia da derrama, né? Do Ouro Preto, e aí, então, a partir daí se propagaria em outros lugares, mas algo deu errado, né? Porque esse movimento foi denunciado por Silvério dos Reis, né? Então, a gente tem
esse movimento, né, que é denunciado, então isso não vai adiantar, porque depois de um tempo, né, essa população é presa, né, esses revoltosos, né, eles são presos, né, e a última prisão, então, foi do Tiradentes, que se torna, então, o marco aí desse movimento, tá, pessoal? Houve, então, a devassa, ou seja, o julgamento dos conjurados, né, e quase todos foram declarados inocentes, né, só que quase todos foram declarados inocentes, né. Apenas o Tiradentes, então, ele foi condenado à morte, né, e Tiradentes desses era um dos mais populares, né, porque ele tinha esse ofício, né, de extrair dentes, então, o conhecido, então, aí, Tiradentes, né. Mas por que só o Tiradentes foi condenado, né? Pouca gente levaria a sério o movimento liderado por um simples alferes, né, porque, como eu disse, ele tinha vários ofícios. Além disso, a rainha podia reconciliar com as elites, né, então, por que então a gente tem esse endeusamento, né, esse dia aí de Tiradentes que a gente comemora no nosso país, né? Foi na proclamação da República que mitificaram a figura do herói, né? A República, então, eles voltaram a esse acontecimento e trouxeram, então, Tiradentes como um marco, né? Esse mártir, então, da história brasileira que queria, então, o fim aí dessa relação com Portugal e também a República, tá, pessoal? Então, esse homem aí, ele se torna essa figura, né, tão importante por conta aí da proclamação da República, ok? E aí a gente vai para a Conjuração Baiana, né, 1798, mais ou menos 10 anos depois. Essa aqui acontece em Salvador, né, por questões econômicas também. Salvador perdeu muito aí com essa transferência, né, da capital para o Rio de Janeiro. A gente tem, então, cobranças abusivas também de impostos pela corte portuguesa, né? E, além disso, também, pessoal, a gente tem as revoltas pela independência nas Antilhas, né? Onde queimaram canaviais, encarecendo o preço do açúcar. Em consequência, a cana-de-açúcar ocupou o espaço das terras férteis e faltaram, então, né, alimentos em Salvador. E, claro, o povo passou aí fome. Também chegaram aqui, né, as malditas ideias francesas, né? Essas malditas aí, como se diziam, tá, pessoal? Que eram também debatidas pelas elites mais esclarecidas, né? E, obviamente, também a independência dos Estados Unidos influenciou aí nesse processo também aí em Salvador, ok? E aí, então, quem mais, né, influenciou a Conjuração Baiana foi a Revolução Francesa, né, que vai balançar o mundo aí desde 1789, que a gente vai ver já, né, sobre essa temática, tá? Também, inicialmente, foi um movimento aí, né, das elites, né? A gente tem aí a Ordem dos Cavaleiros da Cruz, maçonaria, e também aí o povo, né? Só que diferente lá da Inconfidência Mineira, pessoal, é que a gente vai ter muito a presença da população, tá? Então, a gente vai ter, né, como eu disse para vocês, a Ordem de Cavaleiros da Luz, né, que era uma sociedade secreta da maçonaria, e esses rebeldes, né, eles vão querer a independência, o fim da colonização, o regime republicano, né, a liberdade do comércio, a igualdade de cor, né, porque a gente está falando da Bahia, então essa revolta também é conhecida como revolta dos alfaiates, né, por conta das pessoas que trabalhavam. E o que eles não queriam, o poder da Igreja Católica, né, e pretendiam criar uma igreja na Bahia, tá? E, claro, quando se fala dessa igualdade de cor, aí também a gente tem aí o fim da escravidão, né, que era uma questão que eles queriam, né? Logo, então, a gente vai ter também, né, os rebeldes sendo presos e julgados e condenados aí em prazo de 1 ano. A gente tem questões aí históricas, né? Em 12 de agosto de 1798, a cidade amanheceu repleta de boletins revolucionários, né, que anunciaram, então, a eclosão dessa revolta. A gente vai ter João de Deus, Manuel Faustino, Lucas Dantas, Luiz das Virgens, né, em 8 de novembro de 1799. Eles são 4 conjurados, enforcados e esquartejados aí para servir também como exemplo para a população, né? Porque aqui a gente já está falando da população, né, da classe baixa e também de pessoas negras, tá, pessoal? Então, a Conjuração Mineira e Baiana, elas evidenciaram a crise do sistema colonial, né, e a proximidade do momento da independência. Como a gente viu, todas essas duas revoltas, elas foram contidas, né, mas elas já começaram a evidenciar, então, esse momento de crise do sistema colonial, né, que depois vai ser propício aí para a gente ter a nossa independência, ok, pessoal? Então, vamos para o nosso exercitando. A Conjuração Baiana, né, 1798, caracterizou-se por ser um movimento que
teve participação popular com vista à concretização de reivindicações sociais. B. Atraiu a burguesia conservadora, que não desejava a continuação do pacto colonial. C. Envolveu predominantemente grupos militares influenciados pela Revolução Norte-Americana. E D. Visava a impedir a crescente influência da maçonaria na política de Portugal em relação ao Brasil. E E. Criou condições favoráveis à concretização da inversão brasileira, de 1808 a 1821. E aí, pessoal, qual será a nossa alternativa correta? Claro, né? Que a gente tem aí a Conjuração Baiana como um movimento onde teve grande participação popular, com vistas, então, à concretização dessas reivindicações sociais, né? A gente vê a população de Salvador passando muita fome, né? A questão muito complicada, e a gente vai ter, como eu disse, essa grande massa, a maior parte da população, né? Que vai fazer parte desse movimento, né? Os trabalhadores, a elite, depois ela vai se afastando, né? E fica, então, uma revolução aí de trabalhadores, tá? E como eu disse, movimentos que vão já anunciar essa crise do nosso sistema colonial, ok? Pessoal, então não esqueçam, né, de acessar a nossa plataforma, pesquisem mais, né, sobre esse período da história do Brasil, pesquisem mais sobre as aulas que vocês assistem aqui e até a nossa próxima aula. Tchau!